E o Lula conseguiu mais uma vez calar a boca de muita gente. O Lula está se especializando em calar bocas nesse terceiro e melhor mandato de Lula até o momento, porque, ao que tudo indica, Lula vai ser vitorioso mais uma vez em 2026. Lula calou Nicolas Ferreira, calou o Bolsonaro, calou comentaristas políticos e emissários do mercado, calou todo mundo. Porque o Brasil, depois de vários anos, voltou a ser um país de classe média. E o Lula conseguiu fazer isso fazendo muito pouco. Não leva a mal o que eu estou dizendo, porque o que o Lula fez para conseguir que o Brasil voltasse a ser um país de classe média? Aumentou o salário mínimo com ganho real. Só! E o Brasil voltou a ter uma melhora na renda, porque houve um aumento no emprego, calando Nicolas Ferreira e Bolsonaro que questionavam os dados do IBGE. Então aí os dados do IBGE. O Brasil voltou a ser um país de classe média. E isso é muito importante, porque esses desempenhos do Lula tendem a facilitar a aprovação de medidas do Congresso como a reforma da renda, melhorando a isenção para quem ganha até 5 salários mínimos, o que deve dar um incentivo a mais para o consumo, a mais para a renda e para a redução da desigualdade social. Resuma nos comentários em apenas uma palavra o que você está achando do governo Lula 3. Na minha opinião, impecável. E na sua? A sua vida melhorou com o governo Lula 3? Você acha que o país melhorou ou piorou desde a época de Bolsonaro? E o que você considera Nicolas Ferreira, William Vac? Resumam-os também em apenas uma palavra. Gostou do resultado? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Esse resultado do governo Lula foi assim fantástico, porque eu vou colocar aqui ao lado para vocês, para que vocês possam ver comentários do William Vac, que é um emissário do mercado, ao longo do mês de dezembro lá na CNN Brasil. William Vac criticou, e vários outros comentaristas políticos também criticaram. Josias de Souza, Merval Pereira, Vera Magalhães, e o Lula calou a boquinha de todos eles, porque eles só sabem replicar as baboseiras que o mercado financeiro fica propagando. Como não há oposição bolsonarista, porque os bolsonaristas não sabem fazer oposição, cabe ao mercado fazer esse tipo de oposição, ser oposição ao governo Lula. Então esses tolos ficam replicando aquilo que o mercado quer ouvir para depois conseguirem fazer palestras lá na Faria Lima. Só que veio o Lula e veio o resultado também positivo, que o Brasil voltou a ser majoritariamente de classe média. Desde 2015 isso não acontecia. Pronto! Desde 2015 isso não acontecia. E por que houve essa melhora do resultado? Por conta do aumento do nível de emprego, ou seja, por conta da queda do desemprego, e principalmente porque o Lula aumentou o salário mínimo de modo real, ou seja, o aumento acima da inflação. Em 2023 e em 2024, algo que não acontecia há muito tempo. O que vai falar? Só foi isso. Não pode gastar, não pode fazer nada, né? Porque o mercado enche o saco. Mas uma pequena dosezinha de política social com aumento do salário mínimo, o Brasil já começa a se desenvolver. Calando a boca de Nicolas Ferreira, de Bolsonaro, porque o Nicolas queria fazer uma CPI sobre o IBGE. Como que a taxa de desemprego está tão baixa? Começaram a levantar notícias falsas a respeito da metodologia. Metodologia que já era seguida pelo Bolsonaro. Metodologia que é a mesma desde 2012. Metodologia que segue a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E agora, outros resultados corroboram para a veracidade do dado. Porque como houve a volta do Brasil para ser um país de classe média? Porque houve aumento do emprego. Quando as pessoas elas começam a ter emprego, elas têm mais renda. E quando elas têm mais renda, principalmente a população de baixa renda, eles não vão entesourar. Ou seja, não vão colocar na poupança e aplicação financeira, vão gastar. Uma família vai consumir um saco de arroz independentemente da renda. Não adianta a família ter uma renda mensal de R$1 milhão, porque não vai consumir mais do que um saco de arroz. Então quanto mais as famílias tiverem dinheiro, mais elas podem consumir. Aquela pessoa que está na miséria e não consegue comprar um saco de arroz, agora ela vai comprar. Então ela incentiva o consumo, e incentivando o consumo, o que vai acontecer? Aumenta o emprego. É isso que o Lula aposta. Lula aposta no consumo das famílias para o desenvolvimento econômico. E há um ponto interessante, que por mais que esses emissários do mercado queiram ficar falando um monte de bobagem, o setor de varejo discorda um pouquinho. Porque o Zimmermann, que foi um dos fundadores da Pepsi,
que é aquela loja, que é aquele pet shop, defende que os ricos paguem mais impostos. Por quê? Porque ele vende varejo. O varejo precisa de volume. Então, quanto mais recursos a classe média, a camada mais pobre da população, que nós estamos incluídos, tiverem mais recursos, quanto mais recursos essa parte da população tiver, mais ela vai gastar com o pet shop. O CEO da Renner, o Fábio Facchio, ele falou o seguinte, olha, a situação não tá tão ruim como estão falando assim. Não tá tão ruim como os índices de confiabilidade ou confiança estão apresentando. E saiu o resultado da FGV. A confiança dos empresários em 2024 foi alta. Tudo bem que agora tá um pessimismo para 2025 injustificável. Mas é toda essa parcela ideológica que nós temos no mercado. Que esses emissores do mercado, né, Vera Magalhães, Josias, William Vac, gostam de ficar propagando. Aí vem o Lula com um pouquinho de política social, cala a boca de todo mundo. O grande desafio agora do governo é justamente avançar ainda mais nessa mudança. Como? Com a reforma da renda. Aprovando a isenção para quem ganha até 5 salários mínimos. Isso é importante, até 5 mil. Isso é muito importante. Porque se nós conseguimos fazer isso, mas o governo vai deixar de arrecadar. Não importa, porque esse recurso a mais que o governo vai deixar de arrecadar, ele vai se multiplicar. Por quê? Porque a população vai ter mais recurso em mãos. Ao ter mais recurso, ela vai gastar mais. Ela vai comprar um alimento a mais que ela não consegue comprar, vai trocar de roupa com mais facilidade, vai fazer um procedimento estético, vai pagar um convênio médico. Tudo isso vai fazer a economia se movimentar e isso é muito importante. Claro que esse é um projeto para 2025. O Haddad até mesmo falou, nós temos que esperar, ver como que vai ser a nova composição no Congresso. Aí sim a gente vai começar a discutir isso, porque não dá para discutir sem saber quem serão os futuros presidentes da Câmara e do Senado. A gente já sabe, mas não está oficializado. Na Câmara o futuro presidente vai ser o Hugo Mota, aliado do Arthur Lira, e no Senado vai ser o Davi Alcolumbre. Há uma previsão de que haja mudança nas relações do governo com as duas casas, porque hoje no Senado o governo Lula tem uma base mais sólida e consolidada, principalmente por conta do Rodrigo Pacheco, que é um aliado do Lula. O Lula tratou o Rodrigo Pacheco a pão de ló. Ele sabia que encontraria uma dificuldade maior com o Arthur Lira. Então ele trouxe o Pacheco para perto, mimou, adulou o Pacheco e fez o Senado uma casa aliada. Teve lá suas dificuldades, mas foi uma casa aliada. Agora, o substituto do Pacheco é o Davi Alcolumbre, que possivelmente vai negociar com mais dureza e mais rigidez. E na Câmara dos Deputados, nós vamos ter o Hugo Mota, que não é o Arthur Lira, é um aliado do Arthur Lira, mas pode ter um trato mais maleável, apesar de já ter tido problemas com a articulação do governo no passado. Mas independentemente deles quererem endurecer ou não, ambos, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, estão à sombra da Operação Overclean. Isso não pode ser levado em desconsideração, não pode ser desconsiderado. Porque a Operação Overclean é aquela operação que envolve o Rei do Lixo, a Bahia, Salvador, mas também tem assessoras do Davi Alcolumbre envolvido, tem amigos do Hugo Mota com repasses para Patos, que é a cidade dele é na Paraíba. Então tem ali uma situação que gera incômodo e desconforto. E o judiciário é um poder aliado nesse momento do executivo. Então esses jogos de poderes nos bastidores existem. Então é melhor os caras também não quererem achar que eles estão com a crista na onda porque tem problemas na justiça. Todos eles, o nome deles está sendo permeado pela Operação Overclean. Então vamos aguardar com muito otimismo o ano de 2025, porque esse ano promete ser muito bom, pavimentando a candidatura e a vitória do Lula no ano que vem.